Se recentemente você cometeu uma infração da lei seca, seja por ter feito o teste ou recusado, nesse vídeo eu vou trazer uma informação de ouro que eu tenho certeza que será responsável por salvar a sua habilitação. Então, se você é um motorista profissional, um caminhoneiro ou simplesmente precisa da sua habilitação para se locomover até o seu trabalho, esse vídeo eu vou esclarecer um ponto importante quando você apresenta a sua defesa ou recurso que passa despercebido por muitos motoristas e que pode ser responsável para evitar a suspensão da CNH por 12 meses, evitar o pagamento do débito da multa, que é um valor bem alto de quase R$ 3.000, e ainda evitar o curso obrigatório de reciclagem. Quando você comete uma infração no bafômetro, consequentemente você deverá ser notificado através da notificação de autuação. Dessa notificação de autuação, você poderá apresentar a defesa prévia. E da defesa prévia, ao você apresentá-la no órgão de trânsito responsável por essa infração, por exemplo, o DER, Departamento de Estradas e Rodagens, ou até mesmo a PRF, Polícia Rodoviária Federal, quando você apresenta no órgão responsável pela infração de trânsito, quando essa defesa ela for analisada e julgada pelo órgão de trânsito, consequentemente eles deverão gerar a fundamentação. O que seria isso? Nada mais é do que um relatório explicando o porquê que a sua defesa ela foi aceita ou por que ela foi indeferida, por que ela foi negada. E é esse o ponto crucial que eu quero tratar aqui nesse vídeo, que muitos motoristas, até mesmo profissionais, empresas de multas ou advogados especializados, acabam passando despercebido esse ponto crucial que poderá ser responsável por uma tese muito forte, que lá no judiciário, quando você apresenta essa tese, você consegue arquivar e evitar as consequências para você, um motorista. Então, quando você apresenta defesa ou qualquer recurso administrativo dentro do processo de suspensão ou do processo de multa relacionado a essa infração da lei seca, o órgão de trânsito sempre deverá redigir um documento explicando o porquê que ele concorda com o seu argumento ou porquê que ele não concorda com as teses que você trouxe na defesa prévia ou no recurso. E eis aqui o ponto crucial. Hoje nós fizemos uma reunião com um cliente, que inclusive ele é servidor público federal, então ele tem um conhecimento sobre a nossa legislação, de fato não é uma pessoa leiga. Ele apresentou no início de dezembro uma defesa prévia, e essa defesa prévia, pasmem, ela foi analisada e julgada em 2 dias. Então pense, um órgão de trânsito que tem milhares e recebe milhares e milhares de defesas todos os dias, como que uma pessoa, um ser humano, ele consegue em 2 dias analisar todos os argumentos que você levantou, que no caso aqui do nosso cliente servidor público federal, ele de fato ele analisou toda a documentação, ele de fato apresentou teses realmente robustas em relação àquele auto de infração, que sim, tinha várias ilegalidades no preenchimento daquele auto de infração, quando nós comparamos com a nossa legislação de trânsito, principalmente com o MBFT, que é o Manual Brasileiro de Fiscalização. Então, sim, realmente a defesa dele foi muito bem feita, porém, o órgão de trânsito ele sequer analisou e julgou corretamente. Porque quando ele nos contratou, que foi hoje, né, e ele apresentou para nós esse documento, que ele já sabia desse documento, enfim, o que poucos motoristas conhecem, né, esse documento, esse relatório de análise e fundamentação da defesa, porém, como ele já tinha um conhecimento sobre a legislação de trânsito, ele por si só ele solicitou e trouxe até nós. Então, quando nós analisamos esse relatório, na verdade, não houve qualquer análise, qualquer fundamentação sobre a defesa prévia que esse motorista apresentou. Por quê? Ele foi autuado pelo artigo 165, por ter realizado o teste do bafômetro. Porém, quando a gente analisou a fundamentação, ou ao menos deveria ser uma fundamentação por parte do órgão de trânsito, que era o DER, nesse caso, a Comissão de Defesa Prévia julgou e indeferiu a sua defesa prévia, fundamentando com base no artigo 165A, ou seja, a recusa ao teste do bafômetro. Mas como assim? Poxa, o nosso cliente ele foi flagrado na lei seca, ele fez o teste e ele foi autuado por ter feito o teste, com base no artigo 165. Então veja, nós temos na nossa legislação o artigo 165, nós temos o 165A, e tem uma grande, enorme diferença entre os dois. O 165 é para quem realiza o teste e o 165A é para quem recusa fazer o teste do bafômetro. Neste caso, ele foi autuado pelo 165, porém, a Comissão de Defesa Prévia analisou e julgou como se ele tivesse recusado a fazer o teste.
É um absurdo enorme e eis o motivo de muitos motoristas brasileiros terem essa sensação de indústria da multa, ou que não vale a pena apresentar a sua defesa ou recurso por conta disso, infelizmente, por conta dessas pessoas que deveriam estar analisando e julgando de fato a sua defesa, o seu recurso, mas sequer fazem isso. E o problema, né, é que eles são pagos para isso. Então é um grande absurdo, ainda mais analisar e julgar uma defesa em 2 dias. É humanamente impossível fazer isso. Tanto é que, legalmente, o órgão de trânsito, a defesa prévia, ele tem até 360 dias para analisar e julgar a sua defesa. Como que eles fazem isso em 2 dias? É impossível. Já o recurso à JAR ou o recurso CETRAN, a junta ou o conselho, eles terão 2 anos para analisar e julgar a sua defesa, o seu recurso, justamente por conta de uma defesa ela ser complexa, de um recurso ele ser complexo. E não tem como uma pessoa analisar e julgar então em 48 horas, em tão poucos dias. É humanamente impossível e me leva a crer que foi indeferido de maneira automática, quem sabe até mesmo por um sistema, enfim, não posso estar também confirmando nada aqui, porque eu desconheço. Mas eu sei que, no caso desse cliente, foi analisado e indeferido, na verdade, analisado entre aspas, né, e indeferido em 2 dias. Então é um grande absurdo, é uma falta de respeito com o direito de dirigir do motorista brasileiro, ainda mais esse servidor que ele precisa da habilitação para se deslocar até o órgão público onde ele está lotado. Agora, o que faremos a partir daqui? Nós temos já diversos outros casos bem semelhantes que conseguimos resolver não em âmbito administrativo. Não adianta eu pegar essa ausência de fundamentação por parte da defesa prévia e no recurso a JAR alegar que, olha só, a Comissão de Defesa Prévia não analisou e nem julgou corretamente a defesa prévia, como deveriam, conforme está na lei. Não adianta eu apresentar isso para o recurso a JAR. As chances disso dar certo é mínima, é quase 0%. Então, o que precisa ser feito a partir de agora? Como nós temos várias informações, principalmente documentais, várias provas documentais de ilegalidades cometidas pelo órgão de trânsito, seja no auto de infração, seja na ausência de fundamentação por parte do indeferimento da defesa prévia, agora o caminho correto é, obviamente, apresentarmos o recurso à JAR para conseguirmos o efeito suspensivo. O que seria isso? Para que haja o congelamento das sanções, suspensão do direito de dirigir, para que o cliente não tenha que pagar o débito da multa e nem arcar com o curso teórico do curso de reciclagem. Então, apresentamos sim o recurso à JAR, mas principalmente sabendo que vamos resolver esse caso de forma judicial. Então, logo em seguida, apresentaremos a ação judicial para que o quanto antes, geralmente em torno de 20 a 30 dias, consigamos uma liminar deferida em relação ao caso desse cliente. Inclusive, temos outras situações bem semelhantes que já conseguimos êxito. Tentamos, de diversas formas em âmbito administrativo, seja por recurso à JAR, recurso ao CETRAN, pedido de autotutela, sinceramente, não funciona. E tem uma grande explicação por trás disso, uma lógica, é que, diferentemente de uma ação judicial, no âmbito administrativo, no processo administrativo de suspensão, é uma pessoa qualquer do povo que vai estar analisando e julgando a sua defesa ou seu recurso. Em muitos casos, nem informada em direito é. Agora, é diferente quando a gente eleva o nível técnico e apresentamos para um juiz o seu caso, que é um juiz de fato, é um magistrado, ele é formado em direito, ele é concursado e ele tem a obrigação de analisar a ação judicial e fundamentá-la. Ele não pode simplesmente indeferir, simplesmente negar. Ele tem essa obrigação legal de fundamentar. Consequentemente, nós conseguimos apresentar teses robustas em âmbito judicial, que não seria analisado num processo administrativo, e ainda no âmbito judicial a gente eleva o nível técnico. Consequentemente, temos um magistrado que a fundamentação também terá um nível técnico muito mais elevado do que se a gente permanecesse com a defesa em âmbito administrativo, perante o órgão de trânsito ou o DETRAN, a depender da fase processual de maneira administrativa que nós nos encontramos. Então, eis a importância de você ter sempre em mãos esse documento, a fundamentação do porquê que foi indeferido, a sua defesa ou o seu recurso, até para que você consiga levar para o seu advogado especializado em trânsito de confiança e assim ele judicializar. Eis a importância de você estar ciente também da nossa legislação de trânsito e por isso que eu tenho esse canal aqui nessa rede social, onde eu compartilho basicamente todos os dias informações de ouro para o motorista, para que ele não tenha o seu direito de dirigir ceifado por alguma ilegalidade
do órgão de trânsito. Se você gostou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, fique muito à vontade para nos procurar através do link do nosso WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo ou enviar aqui nos comentários desse vídeo também. Aproveito para pedir que você curta, compartilhe esse vídeo, porque isso nos auxilia e muito. Haja vista que todos os dias estamos aqui compartilhando informações com os motoristas brasileiros.